Bem, gente, ó, de novo, vamos lá, vamos falar sobre um assunto aqui que eu já iniciei na outra sala. Quem não ouviu, eu vou rapidinho comentar, né? Eu falava sobre a licitação. Será que a licitação a gente não vem aí colocando sempre o procedimento em primeiro lugar? Será que a formalidade, o edital, ele está se constituindo fim em si mesmo? E a gente está esquecendo que a finalidade da licitação é a proposta mais vantajosa, né? É o interesse público envolvido. Será que a gente não consegue ter um meio termo das coisas ou não? A gente tem que ter os extremos, né? E eu havia falando que os extremos estão cada vez mais se distanciando quando o assunto é falha de documentação e regularização por parte do licitante que esqueceu, vamos imaginar assim, uma documentação lá no início. Não sei se vocês lembram, mas antes de sair o decreto 2024, veio com uma esperança danada para todo mundo, porque de certa forma veio ajudando, né, a transformar aí o pregão eletrônico numa licitação muito mais célere do que ele já se propunha, né, com o decreto anterior, e um ambiente de Comprasnet 2.0, 4.0, já nem sei mais qual é o nível aí, né, do Comprasnet agora, de tanto que ele já evoluiu, de tanto que já mexeram no sistema, e a gente brinca que é o sistema ou é a lei ou o decreto que está falando no momento da gente recorrer ou de acontecer algo que a gente possa resolver. Bem, a questão é que quando veio o decreto de 2024, qual era toda a situação que a gente tinha antes? Bora lembrar? Então vamos. A situação que a gente tinha antes era a seguinte: sempre existiu o coelho, né? Sempre existiu o coelho, inclusive nos pregões presenciais. Quem é o coelho? Vocês já ouviram falar dessa expressão? Né? Coelho, gente, é aquele licitante que participa de uma licitação, baixa demais o preço, leva, arremata aquela licitação, e na época que não havia decreto 2024, sumia do certame. Aí vinha o segundo, e às vezes o segundo também era coelho, para vir o terceiro, né, com aquele preço redondinho e tal, para, vamos dizer, fraudar aquela licitação de alguma forma e beneficiar alguém. Bem, para coibir, e aí a gente sabe que era uma prática, né, o pregoeiro chamava o licitante para apresentar a documentação de habilitação e nada, né, mestre dos magos. E sumia, e ninguém sabia qual era o paradeiro. A verdade é que depois de muito tempo começou a perceber, né, que esses licitantes que agiam de má fé, né, agiam de má fé nos certames, esses licitantes a gente tinha que fazer alguma coisa para coibi-los. E uma das maneiras que se encontrou foi trazer a documentação de habilitação no cadastro das propostas. E aí, gente, tudo passou, né? Tudo passou a mudar a partir do momento que o licitante teve a obrigação de anexar a documentação de habilitação juntamente com a sua proposta, né? Para que, assim, no decorrer do certame, ele não pudesse mais se esconder, né? Vamos colocar o cara para colocar antes a documentação de habilitação. E aí depois também torna-se esse certame mais célere, porque eu já não preciso mais pedir a documentação toda e aguardar, né? Mas vamos pensar que como é que funciona agora? Tá? Aí vem o decreto de 2024, decreto de 2024 mudando para tentar coibir os coelhos e também para acelerar mais ainda, né, este certame, que não ficasse toda hora aguardando aquela documentação. Ok. Bem, primeiro de tudo, o cadastro da documentação, né, juntamente com a proposta, antes mesmo de abrir para a fase de lances. Todos são obrigados a anexarem a documentação lá. Certo, todos são obrigados. Caso o licitante não anexe, ele automaticamente está fora, né? Ele vai ser inabilitado. A não ser nos casos que ele substitua aquela documentação toda pelo SICAF, e a gente sabe que no Comprasnet isso pode acontecer, inclusive é previsto em lei essa substituição. Né? Os documentos que constem do SICAF não precisam novamente serem apresentados no certame. E bem, olha, essa é um sonho meu, né? Que exista um sistema realmente que valha aí
para tudo, em que eu não precise mais, nas licitações, anexar documentação. Mas isso é um sonho. Por enquanto, ainda não acontece, né? Mas vai acontecer. Anotem, vai acontecer. Um dia, o licitante não vai mais precisar colocar essa documentação toda lá para cada licitação, não. Mas tudo bem, isso é uma outra história. A questão é que depois do decreto 10.024, e eu vou olhar rapidinho aqui, não, tá tudo certo. Eu pensei que era o Boninho querendo falar comigo. Bem, a questão é que depois do decreto 2024, com essa obrigatoriedade, o que na verdade passou a acontecer? Será que esse certame ele ficou mais célere? Lembra que antes do decreto 10.024, quando acabava a fase de lances, que eu convocava o vencedor para juntar a documentação de habilitação, muitos editais vinham com a previsão, e aí pensa, né, municípios, estados, enfim, vinham com a previsão de que o anexo seria em 1 hora, 30 minutos, 2 horas. Depois veio uma jurisprudência dizendo que tinha que ser no mínimo 2 horas. Mas a gente sabe que qual era o pulo do gato daqueles entes que a gente tem certeza que está direcionada à licitação, que há corrupção ali. Colocar mínimo de tempo possível para aquele licitante anexar a documentação. E aí, muitas vezes, esse licitante não conseguia colocar toda a documentação. E o que acontecia antes da decreto 2024? Inabilitava o licitante que não era tão ágil, né? Então, vejam, essa licitação, ela cada vez mais passou a se transformar em quem dava o golpe primeiro, né? E quem era mais esperto, né? Administração licitante. Mas eu tenho como colocar o zip ou uma documentação rapidinho, já está tudo certo, eu consigo colocar em 30 minutos. Pode mandar aí. E aí tinha a corrupção em cima disso também. Bem, aí o decreto 2024 veio com essa obrigatoriedade de todo mundo colocar a documentação antes e todo mundo ficou também naquela expectativa. Bem, agora talvez, né, a casa se arrume. O que agora acontece? Vejam como brasileiro, eu vou dizer brasileiro, vou botar a culpa na gente mesmo, como nós somos criativos, né? E como nem tudo é tão redondo como a gente imagina que vai ser. Agora, será que o pregoeiro também, vejam, saiu aí um acórdão dizendo que, e várias decisões dizendo que e no decreto também, que há obrigatoriedade deste pregoeiro negociar o preço, né? Depois da fase de lances. Para pedir a proposta reajustada, o pregoeiro precisa renegociar. Calcula comigo uma licitação de 100 itens. Sim, fácil, a gente encontra aqui na esquina uma licitação de 100 itens. Eu vou ter que negociar para os 100 itens toda vez que eu chamar a proposta reajustada. Toda vez que eu chamar a proposta reajustada. E aí eu preciso negociar primeiro a obrigatoriedade do pregoeiro, renegociar aquele valor, o último lance, para depois pedir a proposta reajustada. Aí começou a vir aquela dúvida, né? Mas então, para que eu coloco a minha proposta? Para que eu coloco a minha proposta antes da fase de lance se o pregoeiro vai pedir a minha proposta novamente? E aí, gente, cada vez mais a gente vai bolando esse meio de campo aí, dificultando mais a vida de todos, tá? Não é só do licitante, não, é também da administração pública. Eu vou dificultando tanto a vida que, no final das contas, a gente vê. A licitação ela não passa a ser mais célere porque o licitante colocou a documentação antes. Os coelhos não deixam de existir. E o licitante, ele é, sim, muitas vezes prejudicado em razão de um certame que passa meses, às vezes, a depender do volume dessa licitação, né, negociando, pedindo proposta reajustada. Aí eu desclassifico, renegocio com outro licitante. Desclassifico porque na proposta reajustada não veio da forma correta. O que vem realmente, me coloquem aqui, o que vem acontecendo agora? Esse certame, ele é mais célere? Ele é mais célere? Será que realmente o Executivo Federal, ao regulamentar, ele pensou em tudo isso?
E mesmo que ele pensasse, vocês acham mesmo que do jeito que está, a gente continua tendo uma licitação do jeito que deveria ser, buscando a finalidade que é o interesse público? A gente não pode pensar em todos os princípios dissociado desse interesse. A gente pega o procedimento e diz que o procedimento é muito maior que esse interesse. Porque o que tem acontecido? Licitantes inabilitados em razão de falha na documentação, licitantes que também, a depender da licitação, em que é suspensa várias vezes, e quando suspendem, né? Aquele chat que, para mim, é o meu pesadelo, é o pesadelo do licitante, um chat de 100 itens em que eu não consigo entender nada. Tem que rola aquele chat lá de qualquer portal, gente. Estou falando só do Comprasnet, não, que nesse caso aqui a gente vai focar no Comprasnet, né? Que ele está configurado desse jeito. Então, pensa, será que a gente conseguiu tornar esse certame mais célere? Não, a gente não conseguiu, tá? Porque agora a gente ficou emperrado na fase de classificação dessa proposta, em que o pregoeiro é obrigado a negociar e ele pede a proposta para cada item que ele está licitando. Então, vamos lá, 100 itens, para cada item eu vou solicitando a proposta reajustada. Tento negociar, aí tem, né? Aquela frase lá do pregoeiro. Senhor licitante, o senhor não pode negociar o seu preço? Aí o licitante, já cheguei no meu valor, porque, sinceramente, eu ainda não vi nenhum licitante dizer, tá, eu vou baixar mais um pouco. Sendo que, nos pregões, embora há gente que fale que os pregões, os preços estão superfaturados, eu ainda não vi. Eu só vi pregão, preço lá embaixo. Preços inexequíveis, né? Preços inexequíveis. Quer dizer, sinceramente, né? Nessa situação toda, eu não peço documentação de habilitação, porque eu entendi lá atrás que atrasa o certame, mas por outro lado eu fico pedindo, negociando e pedindo a proposta reajustada. Bem, ok, não conseguimos resolver essa questão. E aí eu vou chegar no tema de hoje, que é sanar a documentação, a falha de uma documentação. Bem, numa documentação que é inserida antes e que eu abro depois dessa fase de negociação, já vi toda a proposta, tudo ok, já pedi comprovação de execuibilidade, isso aí já se passaram anos, tá? Pelo menos 465 dias para analisar tudo isso, mas ok. Vejo, abro a documentação, depois de todo esse tempo, abro a documentação de habilitação e verifico que há uma falha na documentação do licitante. E qual é essa falha? Ele esqueceu uma documentação. Ele esqueceu. Ou, de repente, aquele atestado apresentado não corresponde ao meu edital, à exigência do meu edital. Ou, de repente, eu olho lá no CICAF e a documentação de regularidade fiscal dele está toda vencida. Tá ok, não tá certo. Até que ponto o pregoeiro pode sanar esta falha, sanar este vício? Até que ponto? Aí veio o acordo 12/11 de 2021, que já até me cobraram aqui para eu falar dele. E aí, vai falar? Vou falar. Bem, veio o acordo 12/11. Eu tô com ele aberto aqui. E olha, gente, peguem esse acordo. Peguem, vocês licitantes, peguem esse acordo e guardem ele para toda a vida. Todo recurso você vai colocar esse acordo, tá? Porque qual é a tendência? E eu já disse isso para vocês em outros webinars. Qual é a tendência? A tendência é que não dá mais para levar a licitação como uma gincana. Não dá mais para levar uma licitação como se o licitante ele tivesse que ser esperto, muito esperto. E vejam, numa licitação que está toda bonitinha, gente, que é aquela documentação, beleza, mas o que a gente realmente vê na prática? A gente vê na prática que há editais que são verdadeiras bíblias. E quando não são bíblias, eles são indecifráveis, editais indecifráveis. Outro, editais que eles são cláusulas pétreas, sabe? Eles têm cláusulas pétreas. Jamais muda. Jamais muda. Existem editais, jamais se mudam alguns editais. Existem editais que eles são contra a lei para sempre. Eles estão aí contratando serviço, adquirindo bem, contratando obra
do mesmo jeito que se faz, às vezes, 5 anos. É aquele mesmo edital, pedindo cartório, certidão de cartório de protesto, pedindo certidão negativa de infração trabalhista, pedindo tudo o que vocês possam imaginar. Pedindo, gente, eu vi um edital que pedia a certidão de falência do Distrito Federal. Do Distrito Federal. Por quê? Nem o pregoeiro soube dizer. Na verdade, ele soube. Ele disse que se baseava na nova lei de falência. E ele negou a impugnação. Então, a gente vê os editais que eles são desse jeitinho assim para sempre, tá? E aí, vocês vão questionar o seguinte, tá, Priscila, mas e aí, o que isso tem a ver? Tudo a ver. Tudo a ver, porque quando eu pego esse edital para esse edital ser um jogo de destreza, eu pego esse edital e falo assim, olha, Distância, se tu não fores esperto, tu vai ser inabilitado, porque tu vai esquecer de uma documentação de habilitação. E aí, sinceramente, gente, será que esquecer uma documentação de habilitação é tão grave, tão grave, tão grave? É sim, Priscila, é grave, porque lá no decreto diz que precisa juntar antes, que tá tudo certo, aí começam os extremos, né? Começam os extremos. E eu que juntei toda a documentação de habilitação, vem o cara lá, não junta nada, e ele merece que o pregoeiro tente sanar a falha dele, a ausência de documentação dele. E aí, gente, nada vai se resolver tratando os extremos. Nada vai se resolver. Por isso eu proponho que vocês tenham uma postura mais crítica e menos extremista, porque extremo a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, mas uma postura mais crítica e que a gente consiga encontrar o meio termo. E foi por isso que veio o Acordo 1211 de 2021, questionando uma situação que é, de fato, o que acontece durante as licitações. E o que tem acontecido no final das contas? A administração pública compra mais caro. Ah, mas ela compra mais caro do licitante organizado. Como se organizar a documentação de habilitação fosse atestado de capacidade técnica, que a gente sabe muito bem que não é. A gente sabe muito bem que não é. Mas, enfim, é melhor comprar do licitante que organiza bem a documentação do daquele licitante que não organiza, esquece tudo, não coloca a documentação certinha. Isso está certo? Não está certo. Mas vejam, se fosse assim, gente, se organizar a documentação de habilitação fosse atestado de capacidade técnica, a gente não tinha uma obra parada no Brasil, a gente não tinha uma falha no fornecimento, o serviço público estaria lindo 100%, porque todas as empresas que estão lá passaram pelo crivo da licitação, o crivo da formalidade, da gincana, né? Então, voltemos ao Acordo 1211. O Acordo 1211 veio questionar uma situação. Mas olha, primeiro, antes de falar sobre questionamento, eu vou falar por que esse acórdão surgiu, tá? O que foi que aconteceu? Esse acordo foi fruto de uma representação de uma empresa, tá? Que alegava que o pregoeiro, depois da fase de lances, abriu 30 minutos para todos os licitantes apresentarem complementarem a documentação de habilitação. Vejam, primeiro, este pregoeiro simplesmente decidiu, caiu um raio na cabeça dele, ele falou, vou dar 30 minutos para todo mundo, para que eles complementem a documentação de habilitação. Bora, sou bonzinho. E foi isso que ele fez, para todos os licitantes. E assim, no universo lá de não sei quantos licitantes, que eu não me encontrei aqui, 4 colocaram outras documentações, fora aquelas que já tinham sido juntadas anteriormente. Adivinhem que, dentre essas 4, um licitante ganhou, um licitante foi vencedor, né? E estava tudo ok. Aí a empresa concorrente, inconformada, entrou com a representação e disse, olha, esse pregoeiro abriu prazo de 30 minutos para todo mundo e está errado, porque o decreto de 2024 diz que a documentação de habilitação tem que ser entregue antes, né, da proposta.
Tudo bem, vocês estão muito calados. Eu quero que vocês falem comigo no chat, que eu fico olhando aqui. Eu já vi que alguns falaram aqui. Eu perguntei aqui, eu sempre pergunto se o Acre existe. Eu não sei se meu amigo está aqui, da papelaria colegial. Eu sempre pergunto assim: o Acre existe? Mas é só uma brincadeira, tá? Eu vou falando aqui, eu quero que vocês coloquem no chat aqui o que vocês estão achando, tá? Ah, é um absurdo, ah, é assim mesmo, eu quero ver. E aí, o que aconteceu nessa representação? O Tribunal de Contas da União olhou e falou assim: eita, peraí, mas será que o decreto de 2024 ele proíbe a inserção de documentos novos? Será que ele proíbe o saneamento de falhas de documentação? Bora discutir melhor? E ele resolveu, então, pegar esta representação, que seria bem simples ele decidir, bem simples, ele poderia tocar o barco, mas ele resolveu cutucar a onça, né, com vara curta. E começou a falar assim, quer saber? Que tal a gente ir lá, né, perguntar na SERJ se não dava para pegar esse decreto e melhorar? Que tal? E foi isso que aconteceu. Eles se posicionaram diante do Ministério da Economia, através da SEGES, e perguntaram assim: olha, não dava para reavaliar esse decreto, não, porque do jeito que está, talvez não esteja tão bom. Porque, afinal de contas, a gente está preterindo um licitante que, de repente, é a proposta mais vantajosa e, ao mesmo tempo, de repente, aconteceu uma falha na documentação dele. Por que não? Né? Sanar esta falha, uma ausência, vamos imaginar assim, de uma documentação. E vejam, gente, vejam para onde é que a gente vai caminhar, tá? Além disso, eles também questionaram a possibilidade de excluir a funcionalidade, né, de anexar a proposta antes da fase de lance. Isso daí, gente, a própria SERJ já comunicou que vem trabalhando para mudar o sistema nesse sentido, que a gente não, para que o licitante não precise mais colocar a proposta antes da fase de lances, até porque muitas vezes esse lance vai mudar e vai se renegociar e vai também pedir outra proposta. Né? Que é isso que tem acontecido. O pregoeiro só avalia a proposta depois da negociação, que já é a proposta reajustada. A gente vê poucos pregoeiros analisando aquela proposta anexada, né? Depois da fase de lance. Ele praticamente nem olha. Ele olha mais, tem feito isso, eu acho que até de praxe. É melhor eu ir logo adiantando aqui a negociação e pedindo a proposta. Então, vejam, ele nem olha a proposta inicial. É isso que tem acontecido na prática. Eu estou falando o que acontece na prática. Já teve um webinar nosso falando a respeito dos critérios de admissibilidade da proposta. Se fosse certinho, bem bonitinho, ele deveria, sim, olhar essa proposta depois da fase de lance. Mas tudo bem, isso é um outro assunto. Procurem no webinar aí no canal da Licite Mais Brasil que vocês vão ver. Tá? Eu acho que deve estar lá com o tema disso, de proposta, classificação de proposta. Mas ok, e aí o TCU já, né, querendo cutucar a onça com vara curta, falou assim, olha, vamos excluir, né, que tal? Excluir da funcionalidade do Comprasnet a anexação da proposta. E aí a SERJ falou assim, a gente já está trabalhando nisso, inclusive, achamos que é interessante não juntar essa documentação, essa proposta antes da fase de lance. Mas, quanto à habilitação, de novo, eu vou colocar para vocês as várias situações que foram colocadas aqui, tá? Primeiro, o entendimento do TCU de que é sim possível, e todo mundo concorda com isso, sanear erros ou falhas, tá? Que não altere a substância das propostas, dos documentos e da sua validade jurídica. Dizendo a SEGES que, nesse acórdão, que vem sanear erros ou falha daquilo que já existe, né? Daquela documentação que já foi apresentada. Inclusive, o próprio decreto, ele fala sobre isso, decreto 10.024, dos já apresentados, né? Aquela documentação já apresentada, eu posso sanar os vícios, né? E sanear os erros e as falhas. Isso é pacífico, ninguém discute isso. A questão é, e se eu não juntei? Será que é considerado documento novo aquilo que eu anexo depois e eu não juntei antes? E foi essa a discussão. E já se caminha e começa a se preparar para isso e abrir a mente de vocês para isso,
que já se caminha assim para o entendimento de que eu poderia juntar um documento novo, desde que aquele documento ele se referisse a quê? A um fato pretérito, a um fato que aconteceu ali até no momento da abertura da licitação. Ou seja, eu tenho um atestado que eu apresentei nessa licitação, e esse atestado ele não é o suficiente. De repente, o pregoeiro poderia, sim, dar a possibilidade do licitante complementar os atestados e perguntaria, olha, será que não é possível aí você apresentar um outro atestado para complementar o quantitativo deste atestado que já está aqui? E nesta linha de raciocínio, o licitante poderia sim apresentar um atestado. Porque, gente, de repente, pela avaliação do licitante, e aí não venham me falar que é todo mundo corrupto, todo mundo de má fé, e aquele licitante, a gente não tira como base o licitante que é corrupto, a administração pública que é corrupta, né? A gente está aqui, todo mundo bem, bonitinho, participando de boa fé. Então, vejam, será que, de repente, na avaliação do pregoeiro, que ele viu que o atestado faltava um quantitativo, ele não poderia pedir a documentação do licitante? E aí, se o licitante apresentasse um novo atestado e dissesse, olha, na verdade, eu posso juntar mais esse atestado, porque esse serviço que foi, está aqui o contrato, meu contrato foi há um ano, e se encerrou há um ano. Está aqui, eu juntando com esse atestado aqui, que eu já coloquei na documentação de habilitação, eu somo os quantitativos, eu posso atingir ali o exigido no edital. Ah, Priscila, mas por que ele não colocou esse atestado antes? Gente, quem trabalha com licitação sabe muito bem que nem é tão simples assim. Muita documentação passa batida a depender do edital, da técnica que é feita esse edital, se ele é mais enxuto, se ele não é, se ele é complicado, se ele não é. E outra, que mal teria esse documento ser anexado depois se diz respeito a uma situação do licitante, a uma situação pretérita. Ou seja, se vocês forem pensar bem, aquele licitante, ele está habilitado para aquela licitação. Está habilitado. Ele não está inabilitado. Ele só estaria inabilitado se a gente colocasse o procedimento da licitação em primeiro lugar, em que o formalismo é muito mais importante do que a própria finalidade daquela licitação. Eu não quero contratar a proposta mais vantajosa. Eu não poderia, por exemplo, de repente, ali, de repente não, né? Olhar naquela licitação e verificar a documentação que foi juntada e tentar sanear as falhas? Não poderia sanear os erros? Aí daquele instante que não juntou nada, não tem nada no SICAF, não tem nada em lugar nenhum. Será que a gente poderia abrir essa possibilidade também para esse licitante que foi desidioso, que não se interessou? E esse é um dos questionamentos levantados pela SEDES nesse acórdão 1211 de 2021. A SEDES, ela fala assim, eu acabo beneficiando aquele licitante, não vou, de certa forma, induzir aquele licitante que ele não vai ter interesse em colocar a documentação se vai ser saneado depois, né? Se a documentação vai ser colocada, se o pregoeiro pode pedir depois. Eu já vejo, Priscila, uma opinião minha, eu já vejo o seguinte, eu já vejo que, de repente, o próprio edital poderia, né, cobrir vamos dizer, essa lacuna entre eu pedir, da possibilidade de eu poder pedir uma documentação complementando aquela informação, mesmo que não estivesse juntada, né, na documentação, e ao mesmo tempo não beneficiar aquele licitante que é desidioso, aquele licitante que realmente não quer nem participar daquela licitação, que eu até poderia entender que é um coelho, né? Deixou lá, ou então nem deu lance, nem se interessou. Eu poderia, com o meu edital, modular mais ali para a licitação, para que não acontecesse isso. Mas é algo, vejam, que esse acórdão trouxe para a gente pensar e começar a ter mais um posicionamento em relação à licitação que não aquele de que o procedimento, o formalismo é muito mais importante numa licitação. Veja um caso meu de um cliente. Eu também já dei esse exemplo aqui. Um cliente meu juntou uma documentação e ele não colocou a inscrição municipal. Quando ele foi inabilitado da licitação, ele me procurou.
E eu, ao analisar a documentação dele, eu vi que na certidão negativa municipal constavam várias inscrições municipais. Todas ditas lá, quais eram as inscrições municipais. IPTU, não sei o quê, várias. E ao me deparar com aquele documento, eu entrei com recurso dizendo, olha, implicitamente, a informação que tu querias com a inscrição municipal, que é um documento que pode variar de município para município, uns é o próprio alvará, outros têm um cadastro, enfim. Essa informação que tu querias, saber qual era a inscrição municipal do licitante, consta da certidão negativa municipal. Quer dizer, você está tirando um licitante, que é a proposta mais vantajosa, pelo teu checklist. Tu não sabe nem por que tu está pedindo inscrição municipal. E foi esse questionamento que eu fiz e nós ganhamos. Porque o jurídico, inclusive, deu um parecer favorável e disse, realmente, o que poderia ter feito o pregoeiro? Ter sanado o vício. E aí vocês me diriam, mas não é documento novo. Claro que é. Claro que é um documento novo. Se o pregoeiro desse a oportunidade para o meu cliente sanar aquele vício, aquela falha, é um documento novo que ele ia juntar no processo. Ele esqueceu de colocar a inscrição municipal. Vejam só, nesta situação fica bem claro que há sim a necessidade da gente rever a nossa conceituação de licitação, do procedimento licitatório, né? Por que não indagar essas situações e colocar de uma vez por todas o interesse público em primeiro lugar? E não a gincana que se transformou a licitação. Eu sou muito favorável a isso. Já fui questionada até por colegas meus, porque se tu estiveres do outro lado, com outro cliente, tu não vais querer. Gente, pelo contrário, eu sempre me posiciono junto com os meus clientes a dizer para eles, olha, isso aqui não cabe, a documentação do licitante do outro, por mais que ele tenha esquecido, vamos imaginar, o CNPJ. O CNPJ, além do pregoeiro poder fazer a consulta, e a consulta é pública, né, e sanar esse vício, e é permitido que ele faça isso, ainda assim o CNPJ consta em toda a documentação do licitante. Será, gente, que o CNPJ, aquele lá, CNPJ comprovação, né, do CNPJ, é muito mais importante do que toda a vasta documentação do licitante que está lá? E aí eu não poderia dizer que é um documento novo? Não é um documento, não foi juntado. Se não foi juntado, eu posso considerar que eu não poderia sanar esse vício. Eu não poderia sanar essa falha. Então, vejam bem, prestem atenção. A nova lei de licitação, ela já fala tudo isso que eu falei aqui para vocês. Se vocês estão achando um absurdo, a nova lei de licitação, ela já prevê que, vou chegar nela aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Deixa eu ver se eu consigo achar o dispositivo aqui. Ué? Tá. Então, ela já fala assim, olha, eu posso diligenciar, tá? Posso diligenciar. E posso complementar as informações. Se, por acaso, aquela documentação falta, né, uma informação, eu posso complementar com documentos, tá? Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, desde que necessária, para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. Eu não entendo que a complementação seja em relação, por exemplo, só se aquela documentação já foi, que vão bater nisso, né, que a documentação já foi apresentada. Eu só posso complementar da documentação que foi apresentada. Eu não interpreto dessa forma. Eu interpreto o quê? Primeiro, a lei nova de licitação, ela diz que a habilitação ela é um conjunto de informações. Ela não é só documento. Leiam lá. A habilitação, ela é um conjunto de informações e documentos. Então, por que eu não pedi para complementar, dar um prazo razoável para complementar a habilitação de fatos existentes à época da abertura da licitação? Aquele licitante, ele está habilitado. Eu não estou ferindo o princípio da isonomia, gente. Eu só estou ferindo o princípio da isonomia se vocês considerarem que é muito mais importante essa gincana do que a própria habilitação do licitante, né? Do que a realidade dos fatos, a verdade real está aí.
Eu não estou mudando validade jurídica, gente. Eu não estou alterando a substância de qualquer documento. A validade jurídica ela é pretérita. Eu não posso, de repente, aí isso eu sou contra, se no decorrer dessa licitação, nessa diligência, eu apresentar um atestado, vamos imaginar, não vou falar atestado porque pode ser de um caso pretérito, de uma documentação que eu não apresentei antes, uma documentação que não estava ali e que só agora que eu tenho essa documentação. Sabe por que não? Porque o meu marco temporal para apresentação de documento é a abertura da licitação. Ela não é no momento que eu estou diligenciando. Meu marco temporal para fatos existentes à época da abertura da licitação, a própria lei diz isso, é eu apresentar um documento que naquela época da abertura, na abertura eu já tinha, ou de repente só saiu tempos depois, mas é um fato relativo à época da abertura. Não é, por exemplo, uma documentação, vamos imaginar um registro no sistema, no CIF de POA, dos gêneros alimentícios. Vamos imaginar que esse CIF de POA só tenha saído depois da abertura da fase de lança, da documentação de habilitação. E aí, esse documento que saiu, esse registro, que documentação, um registro na Anvisa, vamos imaginar assim, né? Esse documento, ele não era pretérito à abertura, ele não era pretérito à abertura da licitação, à época da licitação. Ele saiu agora, ou seja, quando eu abri a minha licitação, aquele licitante não tinha aquela documentação. E aí eu consigo estabelecer um marco temporal que eu não vou ferir o princípio da isonomia, porque aquele licitante está habilitado. Na abertura, qual é o marco temporal? A abertura do sertão. A abertura do sertão, tá? Eu vou passar rapidinho aqui para o chat, que eu vi que algumas pessoas falaram aqui comigo, para eu tentar acompanhar aqui o raciocínio de vocês. Poderia falar sobre o balanço patrimonial? Tenho participado de alguns pregões onde as empresas vencedoras apenas uma juntada de balanço que não é do livro Razão? Espera aí. Eu não entendi, tá? Eu não sei o que é um livro Razão. Me explica, distribuidora Goia. O balanço nos termos da lei deveria ser extraído das folhas do livro Razão? É o livro diário que tu estás falando? Sim, o balanço, eu retiro todas as informações do livro diário. Eu não sei se é a mesma coisa que livro Razão. Me perdoe, não sou contadora, mas se alguém puder me falar aqui, me fala, tá? Inclusive, um novo atestado que comprova a qualificação. Isso, Elsa, a gente estava falando sobre isso, acho que você complementou o meu raciocínio. Isso aconteceu comigo. A empresa vencedora não apresentou o atestado compatível com o objeto. Eu contestei. Aí já é uma outra situação, né? Não apresentou o objeto compatível. Já fui desclassificado por causa de apresentar apenas uma certidão que teria vencido. Foi uma das primeiras licitações que participei. Toda a minha documentação estava a sério. Só a minha certidão da FGTS que não. Veja, olha só. Se você não é empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, você não teria o prazo para regularizar o seu FGTS. Mas se na abertura da licitação seu FGTS estava vencido e naquela documentação, mas aí a gente está tratando de regularidade fiscal, já há uma permissividade para que você consiga, que o pregoeiro faça essa diligência entrando no acordo, Instrução Normativa número 10, que foi modificada na certidão. Eu fiquei, já a minha internet já começou a falhar. E aí do FGTS, tá? E se o licitante não apresentou o balanço na forma da lei, ele deveria ser desclassificado? Então, esse na forma da lei, eu tenho uma crítica a fazer. Todo mundo agora já pega aquela resolução, né? E já começa a fazer também checklist. Não tem notas explicativas, não tem isso, não tem aquilo, não tem assinatura, a assinatura tem que ser à direita, porque o conselho diz que a regularidade tem que ser de editais, né? É cada coisa que pedem, cada vez, parece assim que o órgão diz assim, parece, que quando vai licitar, o órgão pensa assim, tá muito fácil, tá todo mundo acertando, bora dificultar um pouquinho? Vambora, gente, é o pulo do gato isso aqui, sabe? A última licitação que eu participei agora, gente, foi isso. A certidão de regularidade profissional do contador tinha que sair para o objetivo editar de licitação. Vejam, o contador, ele está regular para editais, para balanço, para tudo.
tudo que ele quiser. Saindo a certidão de irregularidade dele, pouco importa qual é a finalidade daquela certidão de irregularidade. Eles não abriram nem sequer a resolução lá que trata dessa certidão de irregularidade profissional do Conselho de Contabilidade. Nem viram para que serve. Para que serve? Eu quero saber se o contador está regular. Porque eu vou exigir mais, eu vou me ater mais à formalidade do documento do que a própria informação que naquele documento consta. Isso que eu não entendo, isso eu não consigo entender. Em licitação eu não consigo. Vocês vão buscar os detalhezinhos, sabe? Ai, olha, tá aqui, a finalidade não é editagem de licitação, a finalidade é balanço patrimonial. E aí? Ele vai estar irregular se for para editagem de licitação? Não, não vai. Ele vai estar irregular se for para balanço? Não, não vai. O que importa nesse momento? É o que está escrito ali, a formalidade que eu estou exigindo ou a informação que eu quero, que é contador regular? Porque o conselho exige que para o balanço esse contador esteja regular. E ainda assim, gente, se vocês forem pensar, talvez esse contador nem tivesse regular na época do balanço. Talvez aí essa discussão veio à tona, alguns editais começaram a pedir certidão de regularidade profissional do contador retroativa à época do balanço. E cada vez mais se vai criando, né? Porque o povo é criativo. Pregoeiro decidiu abrir um prazo, deu um e-mail para o licitante enviar um novo atestado e não tivemos acesso a ele. Tá erradíssimo, por quê? Não existe isso de que só eu recebi, tá? O pregoeiro, eu recebi, eu analisei, tá aqui comigo. Não existe isso, tá bom? Não existe. O pregoeiro precisa dar publicidade. Existe o sistema para isso. Todos os sistemas comportam essa situação de anexar documentação de habilitação. Proposta, seja lá o que for. Tá errado, tá? Tô começando nesse ramo de licitação ainda todo perdido. Júnior, vou te dar um conselho. Leia o edital, siga o que está no edital, porque o que a gente está falando aqui é fla-flu. Tá? Tribunal de Contas da União já começou a entender que é possível juntar uma documentação, desde que essa documentação se refira a um caso pretérito à época da abertura da licitação. Né? Ao fato no momento da abertura da licitação. Mas ainda é uma construção jurisprudencial, até porque, para quem não ama os acórdãos, o que pode existir aqui nesse grupo seleto aqui, né, de pessoas que me ouvem, que me veem, vai dizer que este acordo aqui não pode ter aí, né? Ele não tem caráter normativo, vão falar, mas todo mundo quer um acordo para chamar de seu. Eu diria que vocês, licitantes, peguem esse acordo para chamar de seu, tá? Deve ser o preferido de vocês. Deixa eu ver aqui. O ministro entendeu, né? Oi, Éder, tudo bem? Quando expressa na própria certidão, onde a certidão apresentada, seu rodapé estava sua disponibilidade por 90 dias, entrei com recurso e foi negado. Ivan, eu não entendi porque eu não peguei o teu comentário anterior, mas a questão é que tá errado, já vi que tá errado aí o negócio, tá? Se tu não conseguires em recurso, tu pode entrar com um pedido de revisão administrativa. E aí tu mandas, se for, por exemplo, município, tu pode até encaminhar, a depender do edital, a secretaria, manda para o secretário. Se não for, prefeitura, manda para o prefeito mesmo. Tem estado também, depende muito, tá? Mas a revisão administrativa é para a autoridade superior ao pregoeiro para analisar essa ilegalidade. E pede a anulação desse ato administrativo, ok? Esse tal do balanço, na forma da lei é muito difícil. Perguntei ao meu contador e informou que na forma da lei seria extraído o livro razão, que tem páginas numeradas e formalidades da lei. Gente, enfim, está registrado na junta. Os índices estão... E o pregoeiro, eu ainda fico mais beijo, porque o pregoeiro não consegue nem avaliar, nem olha, nem analisa o teu balanço e quer que eu tenha notas explicativas, que ele nem vai ler, diga-se de passagem. Mas, enfim, a questão é, na forma da lei, mas qual lei? Aí eles citam uma resolução do Conselho Federal. Mas será que é tão importante assim que não pode também sanar esse vício, teu contador apresentar as notas explicativas? Enfim, tanta coisa que a gente pode discutir, não é mesmo?
muita coisa que a gente pode complementar. E assim, tu juntaste o teu balanço, ele tem uma falha. Por que não tentar sanar esta falha? Balanço, gente, o que mais tem é balanço que tem falha. É muito balanço que tem falha. Imagina só, se ele fosse realmente olhar aqueles números todos, ele ia encontrar muita falha. Muita falha. E aí cabe a diligência para isso. Ele não quer saber sobre a saúde financeira da empresa? Então, que ele pegue este balanço, esse documento e diligencie. Por que não? Eu sou a favor. Apresentou, tá tudo lá. Gente, muita. Doutora Priscila, sobre a exigência de falência concordada do município sede da empresa, quando o licitante apresentar documentos pedidos no Tribunal do Distrito Federal e dos Territórios, como proceder? Boa pergunta. Gabriela, deixa eu te falar uma coisa. Principalmente aqui nos interiores do estado do Pará, virou uma febre, pedir certidão de falência do Distrito Federal. Porque a alteração da lei de falência diz que a Fazenda Pública Federal, a Fazenda Pública Nacional, poderia, em alguns casos de execuções fiscais, pedir a falência da empresa. Gente, a própria lei diz lá em quais são os casos. Eu não posso pedir uma certidão negativa de execução fiscal, porque eu tenho que pedir uma certidão de falência do Distrito Federal que nada tem a ver, da sede do licitante. E aí, quando não é Distrito Federal, é da Justiça Federal. Eles não se entendem. E da Justiça Federal tem gente entendendo que é Distrito Federal, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Virou uma... Vejam só, eles não sabem por que eles estão pedindo essa certidão. Agora é a nova moda, tá? Nova moda das licitações é pedir certidão de falência do Distrito Federal, mesmo a sua empresa não tendo sede no Distrito Federal. É a nova moda. Opa! Me perdoe, eu deixei o meu telefone ligado. Mas também já está terminando o nosso webinar de hoje, porque senão, se eu ficar aqui, eu vou ficar falando mal de todos os editais e a gente não sai daqui nunca. Bem, olha só, são muitas perguntas. Eu quero que vocês passem para mim essas perguntas para o jurídico da Licite Mais, vou responder todas. Existe um jurídico da Licite Mais aí aberto para os assinantes, né? E também, se vocês quiserem entrar em contato comigo no direct do Instagram, Priscila Vieira Licitar, pode me mandar lá, eu também tento responder. Olha, vou logo falando para vocês uma coisa. Eu sou objetiva na hora de responder. Não esperem um parecer jurídico de 5 páginas no direct do Instagram. Vocês vão ficar com raiva à toa de mim. Eu sou mega objetiva. Isso aqui, cabe recurso? Eu vou colocar. Não. Eu não tenho como ficar atendendo todo mundo, fazendo uma interpretação gigante, colocando acordo, não sei o quê. Mas quem tiver disponível a ter uma amiga assim, que é curta, direta e objetiva, essa sou eu. Pode entrar lá no meu Instagram, Priscila Vieira Licitar. E também o Instagram da Licite Mais Brasil. Licite Mais está lá também disponível. Assim como quem não se inscreveu no canal da Licite Mais Brasil, por favor, se inscreva. E tem aquele treco todo lá do sininho, não sei o que lá, um monte de coisa que vocês já sabem, eu não preciso falar. Tá bom? Então vejam, aqui em Belém estão nesta moda. Alguém deu bizu aí para alguém e foi passando. Olha, pede essa certidão de falência do Distrito Federal, porque quase ninguém junta. Ninguém sabe o que é, nem sabe do que se trata. E aí eles vão tirando por causa da certidão de falência do Distrito Federal. É uma coisa, uma loucura, gente, uma loucura. Enfim, olha lá. Certidão simplificada. Quando não houver validade expressa, o que vale é o que está no edital, tá bom, Matheus? O teu edital vai dizer o que não tem validade expressa, a documentação é válida por tantos dias. Tudo bem? Porém, alguns editais já de 60 dias de emissão, outros 90. Tu vais dançar conforme a música, Matheus, não tem jeito. Conforme o edital, no caso, né? A música, no caso, é o edital. E aí, tu vais ter que ler para saber. Olha, essa minha certidão aqui não tem validade. Qual é a validade dela? É a que estiver dizendo lá no edital. Tudo bem? Bem, gente, agradecer. Priscila Vieira, vou colocar aqui. Ninho, me perdoa, estou fazendo minha propaganda. E Licite Mais. Vou colocar aqui também.
Visite mais, entrem nos dois Instagrams, tá bom? Já coloquei aqui no chat para vocês. Olha, eu agradeço imensamente a presença de vocês. É muito bom falar aqui e ver todo mundo colocando a sua dúvida, o que realmente acontece nas licitações deste Brasil, que a gente sabe que tudo é tão bonito, né, na lei, tudo sai tão perfeitinho. Aí vem um acórdão desse, 1211 de 2021. Peguem este acórdão para chamar de seu. Fiquem com ele. Vocês um dia vão precisar, tá? E vem um acordo desse para mexer também com os nossos corações, né? O ministro, eu não vou tocar na entrevista do ministro, porque até a entrevista do ministro praticamente virou um acordo, né? Mas enfim, não vou falar sobre isso, mas a verdade é que eu sou muito, eu vejo muita empolgação, a possibilidade de mudar, né, o entendimento de que a licitação ela não é uma gincana. E eu fico muito feliz, porque eu acho que se a gente souber fazer e se tiver certinho, e de repente o decreto pode contribuir muito bem para isso, o novo decreto, né, da nova lei de licitação, aí deve vir, a gente consegue trilhar um caminho melhor para as licitações, porque tá dureza, viu? Tá, dureza participar de licitação e sair por uma documentação que sequer podia ser exigida, né? Olha a trabalheira que tem o licitante, ele tem que impugnar, a impugnação não é deferida. Participa mesmo assim, ele esquece a documentação e vê, tá lá no termo de referência, ou então tá no meio do contrato. Gente, olha, aconteceu tanta coisa comigo que eu sinceramente acho que a gente está numa briga que não vai chegar a lugar nenhum. E no final das contas, quem é o prejudicado? Quem é a prejudicada? A sociedade, né? Não tem um serviço público. Não tem a licitação que não termina nunca, a licitação que quando finaliza é aquela coisa, licitações fracassadas, preços inexequíveis e por aí, né? É problema puxando problema, como diz a música lá, o sertanejo. Obrigada, Rosângela, Demilton, Elcio. Valeu, pessoal que veio, minhas amigas também que passaram por aqui. Muitíssimo obrigada. Neiteflex disse que é minha fã, sou sua fã, eu também sou fã de vocês. Estou aqui para ajudá-las, não esqueçam, tá? Leiam o edital, cuidem-se. Leiam o edital, edital é termo de referência, contrato, anexos, tudo. Não esqueçam, tá bom? Leiam o edital, sigam a risca, que por enquanto ainda tem muita estrada pela frente para a gente poder ter esse entendimento mais flexibilizado. Mas estamos no caminho. O Tribunal de Contas da União não é a primeira vez, não, tá? Que ele fala sobre isso. E a SEGES, eu acho também que, de repente, ela consegue contribuir com um decreto bem bacana, né? Que vem aí. A gente não sabe quando, mas ele vem. Temos 2 anos, menos de 2 anos, para que isso aconteça.